Quando nós sugerimos, então, à loja reduzir a quantidade de projetos elaborados, isso até surgiu e até gerou um certo espanto a todos eles. Menos projetos, menos fechamentos, alguém me disse. Mas a realidade é que é justamente o contrário. Menos projetos, mais fechamentos. Mais tempo se tem, então, para atender melhor os clientes, que são os nossos clientes. E os que não são, não se evolui para a etapa de projetos. É simples. E caso passe, então, que seja cobrada. E aqui faço um parênteses contigo. Podemos, então, adotar essa política de cobrança de projeto por ambientes, por exemplo, como uma taxa de orçamento, já que o projetista tem que elaborar, então, a ideia do projeto de imobiliário por orçamento para, então, mostrar para o cliente. Como é que funciona? Em caso, então, do cliente fechar contigo e até mesmo você, então, quiser abonar isso para ele, então, tem o projeto gratuito. Afinal, ele comprou contigo um mobiliário. E caso ele não quer fechar contigo, obviamente, ele então paga o projeto e ele pode fechar com quem ele quiser. Conforme eu já disse aqui, todo mundo ganha com isso. E dessa forma, você começa a filtrar ainda mais a tua captação. Essa prática começou literalmente a esvaziar a carteira de clientes e que no final das contas vai fazer você entender que eles não seriam clientes para você e vai começar a dar espaço aos que realmente têm mostrado interesse. Resultado então disso é que as lojas passaram a ter conversão de 40%, depois 50%, 60% e até mais taxas de conversões muito mais assertivas. Essa conclusão se deu então por entender dois fatores muito simples. O primeiro, o cliente achar então que todas as lojas e marcas são muito parecidas, o que faz ele então entrar numa loja de alto padrão e outra de médio padrão, por exemplo, e na visão dele são todas lojas iguais. E aí ele pede o tal projeto grátis. E aí, se o projetista não se valer desses conceitos prévios, ele vai então fazer o quê? Trabalhar em vão. E o segundo fator é que numa época de captação via marketing digital, que é quando então um possível cliente entra em contato com a loja através de um formulário, né? Que ele vai lá na internet e preenche esse formulário. Isso cai para a loja ou cai para a marcenaria e aí então a loja ou a marcenaria entra em contato com esse cliente. Isso vai fazer com que nós tenhamos o funil de vendas, que é onde entram muitas pessoas interessadas, mas que precisam ser o quê? Qualificadas. O que eu quero dizer com isso? Elas então vão ser identificadas se são aptas a passar adiante na fase ou não. Isso e sim é um funil de vendas. Entram 50, depois 30 passam para uma próxima fase, depois ali vão ser 15 e você faz então, e aí fecha 8 projetos. Se dos 50 que entrassem a gente fizesse projetos para todos eles, e apenas 8 fechassem, nós temos aqui uma taxa de conversão bem abaixo do ideal. Fora o serviço desprendido, obviamente, e investido em que o cliente não pagou um centavo por isso. Mas, obviamente, tu e a tua loja, sim, pagaram e não foi barato. Se o funil de vendas me traz uma quantidade de clientes e eu sei que não são todos os clientes preparados para o processo, então eu preciso filtrar eles. Começa aqui o teu trabalho de atendimento. Isso vai te dar muito mais tempo para qualificar os projetos dos clientes que realmente terão chance de fechar contigo. Isso precisa estar muito bem claro, porque é um dos pilares do começo da valorização sua e é aí que o cliente vai começar a entender. A valorização do nosso trabalho como projetista e dos produtos que nós representamos, conforme nós vimos, tem de partir primeiro de nós. Não adianta só colocar a culpa nos clientes, porque eles não nos valorizam ou porque eles não acham que nosso produto tem valor e aí ele só quer preço baixo. Começa então qualificando os teus briefings e aí com perguntas de ordens práticas, como por exemplo, saber para quando a obra do cliente vai estar apta para medição. Isso vai evitar aqueles que só vão pedir projeto, mas a obra nem está em condições de receber, por exemplo, uma medição e quem sabe até os móveis. Você pode perguntar e deve perguntar também o investimento pretendido pelo cliente. Até mesmo saber o que ele vai escolher de um fornecedor de móveis. Será que é porque é mais barato? Será que é pela qualidade? Você precisa saber disso. Todas essas perguntas vão orientar você no entendimento de cada caso. Preste muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. Cliente valoriza aquilo que ele acha que tem valor, não o que você acha. Imagina só uma situação hipotética. Tu está te dirigindo para uma loja de móveis, esses móveis baratinhos de magazine, para comprar um roupeiro. Pensa comigo. Até aí tudo bem. Aí tu tá passando na frente de uma loja e reconhece um amigo seu, que ele vem falar contigo. E ele fala que ele é projetista daquela loja. E você está falando, olha, eu tô indo numa loja comprar um roupeiro. E ele então te convida para conhecer o showroom da loja dele. Aí tu entra, acha tudo muito legal, muito bonito. E aí então ele diz que vai fazer um projetinho ali para ti na hora.
E aí então ele abre o ProMódulo, coloca um módulo aqui, outro módulo ali, tamponamentos, portas deslizantes e pronto, temos o mesmo roupeiro de 3 portas que tu tanto queria. E agora então você vê na tela do computador. Quando teu amigo te passa o orçamento, tu quase cai de costas. R$12.000. Pode apostar. Nesse cenário, não tem o que te faça ver valor num roupeiro que custa 6 vezes mais daquele roupeiro de R$2.000 que tu estava buscando. E aí tu sai indignado da loja ainda porque teu amigo te fez perder tempo. Se o cliente não percebe o valor, o fechamento simplesmente não acontece. Se o cliente percebe valor, ele passa também a valorizar o produto que você tem também. E é isso que faz consumidores pagarem um pouco mais pelas coisas. E eu não estou falando apenas aqui de clientes de alto padrão, nada disso. Todas as classes socioeconômicas conseguem perceber valor, cada uma próxima da sua realidade. Essa prática pode até ser forçada no início, mas ela vai te começar a dar muitos bons frutos. A maioria das lojas que aplica essa condição de projeto pago, por exemplo, tende a dobrar a sua taxa de conversão só com o declínio daqueles clientes que não aceitam pagar por essa taxa. Essa constância vai te dar também o quê? Feeling de perceber quais são os clientes para você, quais são os clientes que você está formatado para atender e os quais não estão. Pois aqui então eles têm um certo padrão e você vai reconhecer eles, que quanto mais você pratica esse entendimento, melhor você fica e mais prático e produtivo também você se torna. Lembre sempre da história do marceneiro ou daquela loja que tem qualidade qualidade no produto e no atendimento também. Eles têm, certamente você conhece algum que tenha dentro dessa condição, eles têm clientes que não se importam de esperar o dobro ou o triplo do prazo convencional ainda para ter os seus móveis. E até talvez mais caro ainda. E sabe por que eles são valorizados? Será que eles fazem projetos para todo mundo? Ou entenderam a faixa de atuação e que eles estão formatados para atender determinado público? Eu tenho certeza que tu, a essa altura, já conhece a resposta.